canal Natural é Melhor. No meu último vídeo, Reeducação Alimentar e Vegetarianismo, minha experiência, eu dei um spoiler para você. Eu disse que eu ia trazer o meu filho para contar a experiência dele como vegetariano. E eu cumpro hoje nesse vídeo. Bora ver? Vai deixando o seu like e se inscreve no canal. Bom, filho, fala aí para todo mundo como você se chama e quantos anos você tem. Me chamo Aleph, né? Como se você não soubesse. E tenho 17 anos. Quase. 17 anos. Muito bem. Há quanto tempo você não come carne? 17 anos. Quê? O Aleph realmente... eu tive o Aleph em 2004 e amamentei até 2 anos de vida dele. Comecei introduzindo leite de soja, mas leite de soja, todo mundo sabe, não é tão gostoso. Ele não quis saber de leite de soja e aí eu fui oferecendo outros alimentos para ele, deixei essa coisa de ter que dar leite para lá. Eu já pude oferecer para ele vários alimentos, variedades de alimentos, então eu não precisaria ficar preocupada com essa coisa de, meu Deus, não estou dando nenhum tipo de leite para o meu filho. Como foi para você na infância? Qual foi o momento que você percebeu que a sua alimentação era diferente da de todo mundo? Você ia em casa de algumas pessoas, na escola, nos passeios da escola, você via alguma coisa que você não comia? Como é que foi isso na sua cabeça, assim? Nossa, minha alimentação é diferente, por que só eu como diferente das outras pessoas? Como é que foi isso? Eu nunca me questionei, assim, tipo, de querer mudar, de querer comer carne, né? Até porque eu era livre para poder escolher entre comer ou não, mas nunca fiquei triste ou pensativo sobre minha alimentação. Peraí, então você quer dizer que seu pai e sua mãe nunca falaram assim, se você comer, você vai apanhar? Nunca. Ah. Até hoje, pelo menos. Não, a gente brinca, aliás, eu e ele, nós brincamos bastante, mas é verdade. Isso que ele tá falando, a gente nunca disse assim, olha, se você for em tal lugar e você não comer, você vai apanhar. Não, nunca existiu isso. Eu lembro, assim, que teve uma fase da vida dele que muitos amigos faziam aniversário em salão de festas, assim, toda semana. Ele tinha uma escola que ele estudou, que os amigos toda semana convidavam ele para uma festinha de aniversário. E a gente nunca deixou de deixar ele ir, porque ele não ia poder comer algum lanchinho que tivesse um presunto e queijo, nunca houve isso. Mas eu quero saber dele agora, aqui para vocês ouvirem, como é que foi essa coisa? Você ia para a festinha de aniversário e aí a gente ficava um pouco preocupado, mas como que era para você chegar lá na festinha e não olhar aqueles lanches e não comer? Como que era isso? Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de socializar com as pessoas, né? Então, quando eu ia para essas festas, eu sabia que eu não ia poder comer grande parte das coisas, né? Como coxinha, salgadinho de carne. Eu sabia, mas eu ia mais realmente para socializar, para conversar, para conhecer as pessoas de lá. E, lógico, tinha momentos que eu tava com muita fome e não tinha algumas coisas para comer, mas acabava deixando passar. Mas teve até vezes que eu comi uma coxinha achando que era bolinho de queijo, mas nunca cheguei a engolir, sabe? Tipo, na época eu chorava quando eu comia carne. Mas quando você comeu carne? Não. Isso não tô sabendo. Não, nesses momentos em que eu acabava mordendo uma coxinha sem querer, cuspia pra fora, assim. Sério? Sério. Mas quantas vezes aconteceu isso? Não muitas, né? Não, dá pra contar em uma mão só. Mas você lembra se seu pai falava assim, você vai no aniversário, mas não coma. Não,
vocês sempre falavam, ah, ó, vai ter bastante coisa de carne para comer, você não vai ter tantas opções, mas fique à vontade, né? Era sempre isso que vocês deixavam claro. Mas você tinha vontade de olhava aqueles lanches lá na festinha e você queria comer, falar, puxa vida, eu queria comer aquele, mas eu não posso? Te vinha esse pensamento? Não, até porque até hoje, né, desde criança até hoje, olho a carne, assim, um pouco distante de um desejo meu, sabe? Uma coisa que eu realmente não quero nem para o momento, nem para a vida, sabe? É que para você agora, depois de um tempo, entrou a causa animal, né? Você, depois de adolescente, ele começou a ter essa questão para ele, assim, da causa animal também. Então, acho que isso reforçou mais o desejo dele de não comer carne. É isso? Sim, até porque, como eu moro em chácara, né? Já tive vários animais, então isso acaba reforçando realmente mais a ideia do vegetarianismo. Então, a gente nunca impediu você de ir a uma festinha? Não, vocês sempre deixavam claro o que ia ter para comer, o que não ia ter, né? Para mim ficar ciente de, ó, você está indo para conversar, mas assim, vai ter carne, mas, né? Só para me conscientizar de tudo. Então, deixa eu falar uma coisinha também. O que acontece? O que aconteceu foi o seguinte, com os 3 filhos. A pediatra que acompanhava eles me deixou assim, eu acho que ela falou uma coisa para eu ficar com medo mesmo. Não sei, porque no começo eu fui muito questionada, até pelos médicos, tipo, mas você tem certeza que você quer criar seus filhos vegetarianos? Quem não viu meus outros vídeos, dá uma olhadinha que eu conto um pouquinho em cada vídeo, né? Da opção que eu e meu marido fizemos de criar nossos 3 filhos vegetarianos, tá? Então, a médica questionou essa coisa, mas você tem certeza, né? E a gente, assim, teve um pequeno conflito, mas essa mesma médica acompanhou eles até os 17 anos, inclusive, e ficou tudo bem. Mas a questão é a seguinte, ela me disse na época o seguinte, olha, você tem que tomar muito cuidado, porque seus filhos nunca comeram carne, se um dia eles comerem algum tipo de proteína animal, principalmente frango, carne vermelha ou peixe, eles podem ter uma séria intoxicação alimentar e levar eles até a morte. É sério que eu ouvi isso. Então, eu fiquei assim muito preocupada e eu passei a infância deles muito preocupada, assim, com muito medo. Será que alguém vai dar alguma coisa para eles comerem? E o meu maior medo não era eles simplesmente, tô com vontade de comer carne, comer carne. Mas o medo maior era eles passarem mal, né? Mas depois com o tempo, demorou bastante, mas eu entendi que não era bem assim, né? Não era bem assim. Como é que os seus amigos viam essa questão? Assim, eles notavam, você é vegetariano, por que você não come carne? O que os seus amigos falavam para você? Quando eu falava que eu era vegetariano, eles falavam, mas você come o quê? O que se come, meu? Tipo, arroz e feijão só? Mas a partir desse momento que eu comecei a pensar, tipo, que a ideia de vegetarianismo para muitas pessoas é muito fechada, né? Tipo, existem várias coisas, né? No almoço, por exemplo, o que eu acho muito farto, cheio, né? De coisas, meus amigos às vezes acham básico só por não ter carne, né? Mas, por exemplo, um almoço bem recheado mesmo. Um arroz, um feijão, batata, salada, carne de soja, que já é uma explosão de sabores, né? E muitas vezes eles ficaram questionando, alguns, mas você não tem vontade de comer? Ah, experimenta, vai que você gosta, né? E eu nunca quis justamente por ter essa ideia de animais, carne, sabe? Nada de. Não era por eu não gostar, por eu achar que eu não ia gostar do sabor, mas é mais mesmo pela ideia do que é a carne. E realmente o que ele falou é verdade, assim, ele sempre foi muito sociável. O mais importante para ele era estar com os amigos,
né? Então, tinha passeios na escola que a escola dizia que a gente não podia levar lanche. E o lanche que era oferecido para a escola era um lanche que tinha um presunto, um outro tipo de carne no meio. E eu falava para ele, e agora? Eu não posso levar lanche para você, você não pode levar lanche, né? Como que vai fazer isso? Não quero saber, eu quero ir no passeio. Isso aconteceu com os três, né? Com meus 3 filhos. Mas eu acho que, em razão da escola que ele estudou, na época, ele passou mais por essas situações do que minhas outras 2 filhas. Tem alguma coisa, assim, que você lembra dessa infância relacionada à carne, que você passou, assim, uma situação curiosa? Normalmente passeios de escola, vários passeios de escola, né? E teve em vários, na verdade, mas em um específico, foi um trauma. Foi traumatizante, assim, na época. Que eu fui para um frigorífico daqui de... É mesmo. É, e eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que eu tinha uns Acho que uns 8, 9, uns 9, 9 anos. por aí. Eu não tinha a menor ideia do que era esse passeio. Eu só queria ir porque era um passeio de escola. Que tipo de criança não quer ir para um passeio de escola, né? Seja zoológico, seja frigorífico. Deixa eu só explicar uma coisa. Aqui na nossa cidade existe um frigorífico chamado Céu Azul. Só que existe um projeto social com o mesmo nome, inclusive é a mesma empresa que mantém esse projeto social. E ele já tinha ido uma vez nesse passeio para o projeto social Céu Azul com a escola. E aí, na minha cabeça, ele foi pro projeto Céu Azul, que era, mas não, ele foi pro Céu Azul frigorífico. Nesse dia eu lembro que eu passei fome. Nesse dia, eu não lembro exatamente o que a gente foi fazer lá. Eu lembro que na hora do lanche, normalmente, né? A escola entregava coração de galinha, pão com presunto e queijo e um suquinho Del Valle. Isso durante o passeio. Durante o passeio. E você não tinha levado lanche? Não podia? E eu não lembro de todos os detalhes, gente, de verdade. Então, nesse passeio, eu lembro que eu falei para os professores, eu sou vegetariano, não como carne. E eles falaram, pega essa bisnaguinha, mas tem presunto. E aí eles tiram o presunto e comem só o queijo. Só que, gente, não é assim. Tipo... Quem é vegetariano sabe que não é Quem é vegetariano assim, né? sabe. É como se fosse um fio de cabelo na sua comida. Você tira, você vai comer? Não, eu acredito que não. Então, é como se fosse isso. Tem presunto no queijo. Eu não vou comer o queijo, né? E nesse dia, eu lembro que eles me deram uma bisnaguinha sem nada, se eu não me engano. Eu comi a bisnaguinha sem nada, né? Acredito eu que estava direto do pacote. Eu acho que eles não tiraram o queijo e o presunto e me deram um pão falando que não tinha nada. Tá, mas eu tô lembrando aqui o que aconteceu depois, quando ele chegou em casa. Gente, vocês não podem imaginar a dor no meu coração. Porque eu fiquei assim, com muita dó dele ter passado por tudo isso, chegou com fome. Ele passou mal a hora que ele chegou em casa, gente. Por causa de um detalhe. Ele dormiu à noite e ele passou mal. Aquilo ficou... Ele reclamou muito que o cheiro, para ele o cheiro, lembra? O cheiro do frigorífico ficou tão forte, assim, com ele, aquele incômodo durante todo o passeio. E aí ele chegou reclamando, tô sentindo aquele cheiro ainda do frigorífico. E ele foi dormir, e eu não lembro, acho que ele deve ter comido alguma coisa e tal, e ele passou mal. Então, olha aonde vai, né, essa extensão toda, olha que experiência. Então, tantas situações já aconteceram, mas e assim, como que era para você sair com seus amigos e eles comerem carne, um hambúrguer na sua frente, mesmo você comendo outras coisas, você ficava falando para eles assim, tipo, ai, você tá comendo carne,
Ah, não, cara, a carne é ruim, a carne é isso, a carne é aquilo. Você ficava falando isso com seus amigos? Como que era essa conversa? Não, né? Eu nunca liguei, na verdade, para os outros comerem, né? Quando você decide criar uma criança vegetariana desde os primeiros meses, desde os primeiros anos de vida, o que, que acontece? Você não está só simplesmente tirando da dieta dela a proteína animal, e no nosso caso foi até uma reeducação alimentar, que depois em outros vídeos eu vou explicar por quê. Não só vegetarianos, mas a minha família também fez uma reeducação alimentar tudo ao mesmo tempo, né? Mas o que que acontece? A gente acaba, no caso deles, não foi nem reeducação alimentar, dos meus filhos foi uma educação alimentar, mas foi também uma educação do paladar. Então, muitas coisas eu percebo que os meus filhos têm diferente nesse sentido. Tem coisa que para eles não apetece, sabe? Não dá vontade mesmo, até hoje. Tanto não só carne, mas se você mostrar algumas coisas gordurosas para eles, assim, eles não vão ter vontade de comer. Então, eu acho muito importante você, mãe, que come carne, que o seu filho come carne. Eu não vou falar para você, deixe de comer carne. Eu acho que cada um tem que saber o que come. Eu acho muito importante. Aqui no canal eu gosto de falar sempre para você qual é o benefício de tal alimento, quais são as vitaminas, quais são as proteínas. Eu acho muito importante a gente saber o que a gente está comendo, o que a gente está deixando de comer, por que a gente está deixando de comer tal alimento. E eu acho que o mais importante é essa consciência que os nossos filhos podem ter de esse alimento me faz mal, eu escolho não comer. Esse alimento me faz bem, eu escolho comer esse alimento. Então, quando você faz isso, quanto mais pequenos forem seus filhos, melhor. Mesmo que você decida que eles comam carne, sem problema, mas oferecer alimentos saudáveis, integrais, sempre vai ser melhor. E aí acontece que o paladar deles, lá na frente, não vai aceitar alimentos que não são saudáveis. Simplesmente você perde a vontade. Isso eu tô falando por eles, por mim, pelo meu marido, mas é assim, a gente fazia muitas viagens para o sul do Brasil. E já fizemos outras viagens longas. E o que que acontece? No caminho, quando essas viagens eram feitas de carro, a gente tem que parar e almoçar num restaurante. Quantas vezes a gente já entrou Quantas vezes a gente entrou numa churrascaria para comer, para fazer uma refeição durante a viagem? E a gente ia diretamente no arroz, feijão quando não tinha nenhum tipo de bacon escondido, uma carninha lá, e saladas. E às vezes muitos restaurantes ofereciam ovos fritos pra gente, então a gente comia ovo frito. Então, muitas situações aconteceram nesse sentido. Cada um com a sua experiência, mas eu garanto que você acaba fazendo uma educação mais do que uma educação alimentar. Você também educa o paladar para que eles possam sentir que é prazeroso comer as coisas saudáveis e não é prazeroso comer as coisas que não faz tão bem. É incrível isso, mas é válido isso. Isso acontece de verdade. E uma prova disso é que tem uma comida que todo mundo fala, nossa, é muito bom, quero comer isso, que é o pastel. O pastel muitas pessoas desejam comer, amam pastel, né? Eu não sou tão fã de pastel assim. Mas e se o recheio for legumes, queijo, enfim? Então, o que mais me incomoda no pastel não é nem o recheio, é realmente A a fritura, o óleo. Exatamente. Então, essas coisas gordurosas eu realmente sou um pouquinho com o pé pra trás. Puxou a mim. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Bom, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e vai maratonar o canal Natural é Melhor.